Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes aqui de Cuiabá e também aos amantes do conhecimento em geral. Na aula de hoje, nós falaremos de uma coisa muito importante que se refere aí à Revolução Americana, ou seja, o processo de independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, que acabaram aí formando os Estados Unidos da América. Tudo isso ocorreu a partir do ano de 1776, quando membros do movimento patriota assinaram a Declaração de Independência na icônica cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. Bom, esse simples processo, o que deveria ser um simples processo de independência, assume feições de revolução, porque influencia outros processos de revolução na América Latina, inclusive influencia também a Revolução Francesa. É uma revolução de cunho iluminista e traz em si uma excepcionalidade dentro das ciências políticas, e essa excepcionalidade nós falaremos dela no momento final desta videoaula. Essa excepcionalidade é uma coisa extraordinária, um ponto de convergência na história humana, o que fez com que os Estados Unidos se transformassem, sim, em farol da liberdade. Isso é uma coisa extraordinária, não é, pessoal? Bom, nós faremos primeiro um apanhado histórico, uma contextualização histórica, e na parte final desta videoaula eu falarei sobre essa excepcionalidade que fez com que o processo de independência se transformasse numa verdadeira revolução. Assistam até o final desse vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar muito do desfecho, porque se trata de um ponto de convergência muito importante em geopolítica, em termos geopolíticos e também em termos de ciência política. Bom, pessoal, eu espero que vocês gostem desta aula. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância nesta plataforma. Bom, sem mais demora, vamos para a nossa aula de hoje. Bom, pessoal, iniciando a nossa aula aí sobre a Revolução Americana. A Revolução Americana, também conhecida como Independência dos Estados Unidos, foi declarada pelos colonos em 4 de julho de 1776, e marcou o fim da colonização inglesa sobre as 13 colônias americanas. O processo de independência dos Estados Unidos manifestou a insatisfação dos colonos com a política exploratória imposta pela Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII. Esse processo de independência foi amplamente influenciado pelos ideais iluministas difundidos na época. Esse modelo de nação construído pelos Estados Unidos serviu de exemplo para outros movimentos de emancipação que surgiram no continente americano durante os séculos XVIII e XIX. A independência dos Estados Unidos foi oficialmente declarada pelos colonos em 4 de julho de 1776. Esse movimento organizou-se principalmente por causa das tentativas inglesas de ampliar a exploração sobre a economia das 13 colônias. Essas ações da metrópole, que visavam aumentar a exploração, principalmente a partir da cobrança de impostos, geraram grande insatisfação nas elites locais, as quais passaram a defender a independência. Ao longo do século XVIII, a Inglaterra envolveu-se em uma série de conflitos, como a Guerra de Sucessão Espanhola, a Guerra da Orelha de Jenkins e principalmente a Guerra dos 7 Anos. Essas guerras contribuíram para o endividamento dessa metrópole e evidenciou que os interesses da coroa eram mais importantes que a dos colonos da América. A Guerra dos 7 Anos, travada entre os anos de 1756 e 1763, foi a mais relevante dessas guerras, pois colocou franceses e ingleses disputando o controle de territórios na América do Norte. Com a vitória nessa guerra, a Inglaterra recebeu da França territórios que passaram a ser almejados pelos colonos. O interesse dos colonos, no entanto, foi ignorado pela coroa. Os colonos americanos desejavam ocupar os novos territórios obtidos, porém, a coroa inglesa, visando apaziguar as nações indígenas
que habitavam aquela região, proibiu qualquer iniciativa de ocupação e colonização com uma lei de 1763. Pessoal, eles estão se referindo aqui, né, aos montes Apalaches, né, aos territórios dos montes Apalaches. A ampliação dos interesses metropolitanos desde a segunda metade do século XVIII pode ser explicado por alguns fatores. Principalmente, o envolvimento da metrópole em diversas guerras contribuiu para esvaziar os cofres ingleses e onerar os colonos com os custos de manutenção dos exércitos. Para recuperar sua condição financeira, os ingleses decretaram uma série de leis impondo taxas à colônia. Além disso, a Inglaterra estava passando pelo processo da Revolução Industrial, que foi responsável pelo desenvolvimento das fábricas. Isso fez com que a produção interna aumentasse e, consequentemente, a demanda por mercados consumidores também. A colônia surgiu então, aos olhos dos metropolitanos, como cliente em potencial. A maior interferência da metrópole e a procura por ampliar sua exploração sobre a colônia fizeram com que a Inglaterra decretasse uma série de leis nas décadas de 1760 e 1770, visando aumentar a arrecadação de sua colônia. Podemos citar, como alguns desses impostos. A Lei do Açúcar de 1764, ela reduzia o imposto sobre o melaço, porém aumentava os impostos do açúcar, do vinho, da seda, entre outros produtos. Essa lei visava destruir o rentável comércio triangular. Também podemos citar aí a Lei da Moeda de 1764, que proibia a emissão de papel-moeda na colônia. Também a Lei da Hospedagem de 1764, que obrigava os colonos a abrigarem e alimentarem soldados ingleses. Também podemos citar aqui a Lei do Selo de 1765, que decretava que todo documento impresso na colônia deveria conter um selo britânico para oficializá-lo. Também podemos citar os Autos Townshend, de 1767, que aumentou impostos sobre vidro, corantes e chá. Bom, mas a lei, que foi o estopim aí do início do movimento patriota, foi a Lei do Chá de 1773. Ela impôs o monopólio da venda do chá na colônia para a Companhia das Índias Orientais, uma companhia de comércio inglesa, que foi responsável pelos processos de colonização na América do Norte. Bom, ela exclui, essa lei exclui a elite colonial que lucrava com a venda desse produto. Todas essas leis evidenciaram a política inglesa que procurava aumentar a exploração sobre sua colônia. Os colonos, naturalmente, não ficaram satisfeitos com essas ações metropolitanas e passaram a defender a independência das colônias. Com o aumento dos impostos e da exploração, os colonos manifestaram seu desagrado para a metrópole. Um argumento muito defendido por eles afirmava que a taxação sem representação é ilegal. Esse argumento fazia menção a uma ideia inglesa de que sem representação parlamentar não poderia haver aumento de impostos. A Inglaterra, no entanto, ignorava todos os protestos dos colonos a respeito do aumento de impostos. À medida que novas leis eram decretadas, a insatisfação popular aumentava e alcançava as ruas da colônia. Isso fez com que a Inglaterra revogasse a Lei do Selo em 1766, só para citar um exemplo, tá, pessoal? Bom, o elemento final a provocar a insatisfação popular foi a postura da metrópole após a Lei do Chá, decretada em 1773. Conforme dito anteriormente, essa lei estipulou o monopólio da venda do chá para a Companhia das Índias Orientais, o que desagradou as elites locais, que reagiram em 16 de dezembro de 1773, no episódio que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. Nesse dia, colonos invadiram o porto de Boston, atacaram navios da Companhia das Índias Orientais e lançaram mais de 300 caixas de chá ao mar. A resposta metropolitana foi firme e resultou no decreto chamado de Leis Intoleráveis, definindo a ocupação de Massachusetts pelo exército inglês, também definindo o fechamento do porto de Boston e a exigência de pagamento dos prejuízos pelos colonos. A intransigência inglesa motivou a reunião das elites coloniais de todas as colônias,
com exceção da Geórgia, no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. Nesse congresso discutiu-se a postura da Inglaterra e foi redigido um documento solicitando o abrandamento dessas imposições. A resposta inglesa foi aumentar o número de soldados instalados na colônia. Em razão disso, os colonos organizaram o segundo Congresso Continental da colônia, que contou com representantes de todas as colônias, inclusive da Geórgia. Nessa reunião, eles optaram por romper definitivamente com a metrópole e redigiram a Declaração de Independência, que foi finalizada em 4 de julho de 1776. A intenção dos colonos, a princípio, não era conduzir a separação das 13 colônias, já que no primeiro Congresso Continental da Filadélfia ressaltaram a lealdade com a coroa. A intransigência inglesa, no entanto, acabou convencendo-os a declararem a independência. A Declaração de Independência das 13 colônias deu início a uma guerra contra a Inglaterra. Durante esse conflito, os ingleses enviaram o que possuíam de melhor em seu exército. Contudo, o apoio de franceses e de espanhóis aos colonos garantiu a vitória das colônias sobre os ingleses. A vitória decisiva dos americanos aconteceu em Yorktown, no estado da Virgínia, em 1781. Após essa batalha, os ingleses conduziram negociações que levaram ao Tratado de Paris de 1783, no qual os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos da América. A partir disso, os Estados Unidos consolidaram-se como uma nação republicana baseada em um sistema federalista que dava grande autonomia para os governos estaduais. Bom, pessoal, em relação à excepcionalidade do processo revolucionário da independência das 13 colônias inglesas da América do Norte, nós precisamos fazer uma análise sobre a formação das monarquias nacionais, dos estados modernos no contexto da Europa. Bom, em todos esses estados modernos que foram formados, a ideia-chave é de que todo o poder seria concentrado na mão do soberano, do rei. Desta forma, os cidadãos são transformados em súditos. Bom, pessoal, nesse modelo, nada impede de que algum governante, de algum soberano, se transforme em um verdadeiro tirano, deixando os seus súditos de joelhos, um caminho aberto aí para a escravidão. Se a gente pensar aí em Hayek, Bom, pessoal, no caso do processo de independência das 13 colônias, houve uma questão fundamental, que acabou consolidando aquela ideia dos Estados Unidos como farol da liberdade. Preocupados com essa ideia de governos tirânicos, eles, ao escrever a Declaração de Independência, que formou a base da Constituição norte-americana, eles criaram um sistema de freios e contrapesos e subverteram a ordem de um poder concentrado nas mãos do soberano. Eles tinham total consciência de que muito poder concentrado na mão de uma pessoa, nada impediria que isso acabasse se originando aí, governos tirânicos, ditatoriais e tudo mais. Então, pensando nisso, eles criaram uma Constituição única, onde o poder emana do povo, a ideia do we the people, Então, se o poder é do povo, o governo, não possui tanto poder, ele não concentra poder nas suas mãos. Essa ideia de o poder estar nas mãos do povo, na Constituição norte-americana, há uma ideia maravilhosa, E essa ideia é a seguinte, que esse poder não é concedido por seres humanos, por pessoas, por um soberano, por um rei, um presidente, ou seja lá o que for, mas sim são poderes concedidos por Deus, E esses poderes concedidos por Deus, eles se traduzem nos direitos naturais. Esses direitos naturais são concedidos por Deus, direitos tais como o direito à propriedade, a defesa da vida, a liberdade e a busca por felicidade. Então, vejam bem, assentados nesta ideia-chave de que todo o poder emana do povo,
eles elaboraram a sua Constituição protegendo o povo contra maus governos, né? Olha como isso foi uma coisa, um marco, né, na civilização humana. Por um longo período, os Estados Unidos realmente foram o farol da liberdade. Bom, infelizmente nós sabemos, né, que com o passar do tempo, essa experiência norte-americana foi solapada pelo movimento da contracultura. Bom, o Partido Democrata, né, nos Estados Unidos, eles perceberam muito bem, não é, que seria através da cultura, ou seja, da construção de um imaginário coletivo, não é, que se poderia derrubar essa ideia da liberdade plena nos Estados Unidos. Mas falaremos disso em uma nova aula, né, uma breve aula, se Deus quiser. Bom, pessoal, então, nessa ideia, né, de construir uma Constituição que garantisse o poder do povo, inclusive contra maus governantes, eles criaram sistemas de freios e contrapesos, onde há uma harmonia entre eles, eles são independentes e um controla o outro, né? De maneira que impeça aí, ações totalitárias, ações tirânicas e tudo mais. Bom, e tudo isso resguardado por uma Suprema Corte que, em última instância, é a guardiã da Constituição, garantindo todos esses direitos. Bom, mas mesmo a Suprema Corte, ela não está acima da lei e da ordem, não é? Esse modelo nos Estados Unidos funcionou perfeitamente, né? Até recentemente. Infelizmente, tudo isso tem acabado. O farol da liberdade parece que está diminuindo a sua luz e o mundo caminha para uma insegurança, né, total, não é, gente? Bom, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Será que aqui no Brasil nós temos um sistema de freios e contrapesos, não é? Deixe os seus comentários aí embaixo, né, que eu terei imenso prazer em respondê-los. Bom, pessoal, se vocês gostaram desta aula sobre a Revolução Americana, eu peço que se inscrevam no meu canal, ativando o sininho para receber as notificações e também deixando o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Eu aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até breve. Check it.